Esther salva seu povo. Esse é o tema da nossa história de hoje. Vocês se lembram que Esther virou rainha da Pérsia? Pois é, depois de 5 anos que ela estava como rainha, aconteceu algo muito estranho. Quando ela foi morar lá no palácio, ela conheceu muitas pessoas, e entre elas havia um homem que era amigo do rei. Um dia, esse amigo do rei fez o rei assinar um decreto. Nesse decreto, determinava que em certa data, o povo da Pérsia podia ferir todos os judeus e tomar tudo que eles tivessem. É isso mesmo que vocês ouviram. Amã não gostava do povo judeu. E foi por isso que ele pediu que o rei assinasse essa nova lei. Quando Mardoqueu, tio de Esther, ficou sabendo disso, ele enviou um recado para Esther. No recado estava escrito isso: Esther, você precisa ir ao rei e dizer que você é descendente do povo judeu e pedir que ele salve a vida de todo o seu povo. Assim que Esther terminou de ler aquele recado, ela enviou outro de volta para Mardoqueu. Mardoqueu, eu tenho medo. O rei não me tem chamado faz mais de um mês e não me é permitido ir à presença dele. Na realidade, ninguém era permitido entrar no pátio da casa do rei sem ser convidado, nem mesmo a rainha. E se alguém se atrevesse, seria morto, ao menos que o rei estendesse o seu cedro real. Agora me diga aí, que chance teria Esther de falar com o rei? Assim que Mardoqueu leu o recado, ele respondeu de volta: Esther, não pense que você escapará porque você mora no palácio. Talvez você tenha sido colocada por Deus como rainha justamente para salvar nosso povo. Depois que Esther leu aquele recado, ela tomou uma decisão. Então, ela respondeu à mensagem de Mardoqueu. Mardoqueu, por favor, reúna todos os judeus da cidade. Durante 3 dias, dediquem todo o tempo ao jejum e à oração. Eu e minhas servas faremos o mesmo. No 3º dia, eu irei ao rei. E se tiver que morrer, morrerei. Olha que mulher corajosa era Esther. Eu não sei se vocês sabem, quando as pessoas não comem porque estão orando fervorosamente, dizemos que estão jejuando. A rainha Esther queria pensar somente em Deus. Ela não queria pensar em comida. E em toda a cidade, os judeus estavam jejuando e orando juntos. Aí, no 3º dia, Esther fez a última oração antes de colocar sua roupa real. Será que o rei ficará contente em vê-la? Será que ele lhe estenderia o cedro real? Esther não pensou nessas possibilidades. Ela corajosamente caminhou até o palácio interior da casa do rei. Quando o rei ouviu aquela movimentação, ele levantou a cabeça em direção à porta. Aí ele pensou quem estava se atrevendo em ir à sua presença sem ser convidado. Então, quando ele viu a Esther, ele deu um sorriso e estendeu o cedro real para ela e disse: O que acontece, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, lhe será dado. Esther estendeu a sua mão e tocou a ponta do cedro. Então, ela convidou o rei para um jantar especial. O rei ficou muito feliz e foi ao jantar. E depois, Esther chamou para o 2º jantar e ele foi. Aí, nesse 2º jantar, ela contou para o rei que ela era descendente de judeu. Foi então que ela pediu ao rei que mudasse a lei, que permitia que ela e todos os judeus fossem feridos. O rei ficou zangado por ter sido enganado para assinar aquela terrível lei. E agora, ele não podia fazer nada. Só que ele escreveu imediatamente uma nova lei que permitia aos judeus se proteger. Aí, quando o dia marcado chegou, ninguém procurou ferir os judeus. O povo judeu foi salvo pela coragem de Esther e pelas orações. Deus ouviu as orações de todos que oraram juntos. E Deus ainda ouve nossas orações quando oramos sozinhos ou com outras pessoas. E Ele é um Deus maravilhoso que sempre cuida de nós. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Deus nos ouve quando oramos juntos. Esses aqui são os nossos amigos que vieram aqui e escreveram pra gente. Benjamin Melo, ele é lá de Foz do Iguaçu. Ele pede que a gente ore por sua família. Eli Fernandes pede pra gente orar pro Raí, que ele tá com a bactéria e está hospitalizado. Vamos orar, gente. Sueli, Otávio, Caio, eles agradecem pela história.
Jucino, Alessandro, Lorenzo, eles moram lá em Vilhena, em Rondônia. Rosane Pereira, Abner, Daniel, Débora, Josimar, eles são lá de Eunápolis. Eles também pedem oração por Daniel. Adriano, Enzo, eles são lá da Igreja Adventista do Parque Tarumã. É lá em Tangará da Serra, em Mato Grosso. Maria Socorro, Letícia, Valentina, Josué, Erivaldo, Ivânia, Paulo, Pietro, Ana e também tem a Andressa, Laura e Sofia. Tchau, escrevam sempre que a gente gosta de ler. Vamos orar, meus amigos. Querido Deus, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos com ela que o Senhor sempre está disposto e disponível a ouvir a nossa oração. Abençoe nossa família, abençoe os nossos amigos que estão enfermos e abençoa-os para que eles saiam logo do hospital. Abençoe os aniversariantes. Hoje a gente não falou nenhum, mas a gente sabe que tem gente aniversariando. Nos dê a tua paz, cuida de nossa família, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Até a nossa próxima história.